Bom dia, gente. Estamos aqui fazendo mais uma live. Hoje do Conversando com Deus, esse livro. E a gente está na página 140. 140. Já andamos bastante. Bom dia Sônia, bom dia Dona Inês. Bom dia, pessoal. Então vamos lá, vamos começar nossa leitura de hoje. Eu sei intelectualmente que nada é impossível para Deus, mas emocionalmente acho que não tenho certeza. Não de que o Senhor pode realizá-lo, mas de que o realizará. Eu entendo. Então isso é uma questão de fé. Sim. Você não questiona a minha capacidade, apenas o meu desejo. O Senhor entende, eu ainda vivo segundo essa teologia que afirma que pode haver uma lição aqui em algum lugar para mim. Ainda não sei ao certo se devo encontrar uma solução. Talvez deva ter o problema. Talvez esta seja uma daquelas provas, entre aspas, das quais a minha teologia vive falando. Por isso, temo que o problema possa não ser resolvido, que seja um daqueles que o Senhor vai me deixar enfrentar aqui. Talvez agora seja uma boa hora para lembrar, mais uma vez, de como eu interajo com você, porque você acha que isso depende do meu desejo e eu lhe digo que depende do seu. Eu lhe desejo o que você deseja, nada mais, nada menos do que isso. Não me sento aqui e julgo um a um os seus pedidos para decidir se deve ser atendido. Minha lei de causa e efeito minha lei é de causa e efeito, não deveremos. Daí Deus fala, não fica lá olhando assim, pô, não, isso aqui sim, isso aqui não. Deixa eu arrumar aqui, isso aí, no tripé. Então Deus fica, é uma lei, gente, é uma lei, são leis, por isso que tem o Caibalion, né, que tem aquele livro que fala das leis herméticas, né? E uma das leis herméticas é a causa e efeito, tá? Você pode ter tudo o que escolher, mesmo antes de pedir. Eu lhe darei. Acredita nisso? Deus pergunta, né? Fazendo essa afirmação. Não, desculpe. Vi muitas orações deixarem de ser atendidas. Não se desculpe. Apenas fique sempre com a verdade da sua experiência. Eu entendo, admiro e aprovo isso. Ótimo, porque eu não acredito que posso ter tudo que pedir em minha vida. Não tem sido assim. De fato, raramente meus pedidos são atendidos. Quando isso acontece, acho que tive uma sorte danada. Vamos lá. Essa é uma escolha de palavras interessante. Parece que você tem uma opção em sua vida. Pode ter uma sorte danada ou uma sorte abençoada. Eu preferiria que tivesse uma sorte abençoada, mas é claramente que nunca interferirei com as suas decisões. Eu lhe digo que você sempre tem aquilo que cria e está sempre criando. Eu não julgo aquilo que você cria, simplesmente lhe dou o poder de criar mais, sempre mais. Se você não gostar do que acabou de criar, escolha novamente. Meu dever como Deus é dar-lhe sempre essa oportunidade. Agora você está me dizendo que nem sempre teve o que quis.
mas eu estou aqui para lhe dizer que constantemente teve o que escolheu. Sua vida é continuamente o resultado de seus pensamentos em relação a ela, inclusive de seu pensamento, obviamente, criativo, de que raramente tem o que quer. Agora você se vê como uma vítima da situação de perder o seu emprego. Contudo, a verdade é que não mais escolheu esse emprego. Parou de acordar de manhã antegozando o dia e começou a acordar com medo. Parou de se sentir feliz com o seu trabalho e começou a não gostar do que fazia. Até mesmo começou a fantasiar que tinha outra atividade. Você acha que isso não significa nada? Não entende bem o seu poder. Eu lhe digo que a sua vida resulta das suas intenções em relação a ela. E qual é a sua intenção agora? Pretende provar a sua teoria de que a vida raramente lhe dá o que quer? Ou pretende mostrar quem você realmente é e quem eu sou? Eu me sinto envergonhado, constrangido. Neil falando. De que adianta nisso? Porque simplesmente não reconhece a verdade quando a ouve e a aceita. Não há necessidade de recriminar-se. Apenas observe o que tem escolhido e escolha novamente. Mas por que estou sempre pronto para escolher o que é negativo? E por que depois eu me culpo por isso? O que mais pode esperar? Desde muito cedo lhe foi dito que é ruim. Você aceita a ideia de que nasceu com pecado. Sentir-se culpado é uma reação que aprendeu a ter. Disseram-lhe para sentir-se culpado por atitudes que fez antes mesmo de poder fazer algo. Ensinaram-lhe que devia envergonhar-se por não ter nascido perfeito. Esse suposto estado de imperfeição em que é dito que você veio ao mundo é o que a sua religião tem o desplante de chamar de pecado original. E é pecado original, mas não seu. É o primeiro pecado cometido contra você por um mundo que não sabe coisa alguma sobre Deus e acha que ele iria ou poderia criar algo imperfeito. Algumas de suas religiões criaram teologias em torno dessa interpretação errônea, e trata-se literalmente disso, uma interpretação errônea. Porque tudo que eu concebo, tudo a que dou vida, é perfeito, um reflexo perfeito da própria perfeição, criada à minha imagem e semelhança. Porém, para justificar a ideia de um Deus punitivo, suas religiões precisaram criar algo que me irritasse, a fim de que até mesmo as pessoas que levam vidas exemplares tenham de ser salvas. Se elas não tiverem de ser salvas de si mesmas, terão de ser de sua própria imperfeição inata. Então, essas religiões dizem que é melhor você tomar alguma providência a esse respeito, ou irá direto para o inferno. No final, isso não pode acalmar um Deus misterioso, vingativo e irracível, mas dá origem a religiões misteriosas, vingativas e irracíveis. Dessa forma, as religiões se perpetuam e o poder é concentrado nas mãos de poucos, em vez das mãos de muitos.
É claro que você escolhe constantemente o pensamento menos importante, a ideia mais insignificante, o pior conceito sobre si mesmo, para não falar sobre mim. Aprendeu a fazer isso. Meu Deus, como posso anular esse aprendizado? Essa é uma boa pergunta, feita à pessoa certa. Pode anulá-lo lendo e relendo este livro, repetidamente, até entender todas as passagens, conhecer todas as palavras. Quando você puder citar suas passagens para outras pessoas, lembrar-se de suas frases nos momentos mais difíceis, terá anulado esse aprendizado. Mas ainda há tantas perguntas que eu quero fazer ao Senhor, tanto que eu quero saber. De fato, você começou com uma lista enorme de perguntas. Vamos voltar a elas. Olha só, gente, então a gente foi muito educado, a gente foi educado com a alegoria do pecado original, de que nós somos impuros, que a gente tem muitas... Não, a gente é perfeito do jeito que a gente é. E todo mundo está num estágio. Todo mundo está no estágio. Então essa aceitação de que como a gente está perfeito, mas claro, tudo está num processo de mudança eterna, de evolução, tudo tem o seu momento. Então a gente vai olhar pessoas, sempre a gente vai estar no meio, sempre, vai ter pessoas que a gente vai ver mais evoluídas, mais desapegadas, maior determinação, e vai ter pessoas que a gente vai olhar e vai ter menos determinação que a gente, vai ter menos evolução que a gente no nosso quesito, na nossa maneira de enxergar, tá? Então a gente sempre é a média das pessoas que circundam a nossa vida, sempre, tá? Estamos indo para o capítulo 8. Vamos lá. Vamos tomar um golinho d'água. Aqui, ó. Quando eu aprenderei o suficiente sobre os relacionamentos para conseguir que sejam bons? Há algum modo de ser feliz nos relacionamentos? Eles têm de ser sempre difíceis? Você não tem de aprender ensinamento algum sobre os relacionamentos, só tem de demonstrar o que já sabe. Há um modo de ser feliz nos relacionamentos, e ele é usá-lo, e é usá-los para a finalidade que tem, não para a que você quer. Os relacionamentos são sempre um desafio, levando-o a criar, expressar e experimentar aspectos cada vez mais sublimes, visões cada vez mais amplas e versões cada vez mais maravilhosas de si mesmo. Em nenhuma outra situação você pode fazer isso com um maior impacto, mais imediata e perfeitamente do que nos relacionamentos. De fato, sem os relacionamentos é impossível fazer isso. É apenas através dos seus relacionamentos com outras pessoas, lugares e eventos que você pode existir como uma parte conhecível, algo identificável no universo. Lembre-se de que na ausência de tudo ou mais, você não é. É assim no mundo relativo, ao contrário de no mundo absoluto, onde eu resido. Quando você entender claramente isso, louvará intuitivamente todas as experiências, todos os encontros humanos e especialmente todos os relacionamentos pessoais, porque os considerará construtivos no seu mais elevado, no sentido mais elevado. Verá que devem e estão sendo usados, queira você ou não, para construir quem você realmente é.
Essa construção pode ser uma criação grandiosa e consciente, sua, ou uma configuração estreitamente fortuita. Você pode escolher ser uma pessoa que resultou apenas do que aconteceu, ou do que escolheu ser e fazer em relação ao que aconteceu. É da última forma que a criação do eu se torna consciente. É na segunda experiência que o eu se torna realizado. Portanto, bendiga todos os relacionamentos e considere-os especiais, porque determinam quem você é e agora escolhe ser. A sua pergunta diz respeito aos relacionamentos humanos individuais do tipo romântico, e eu entendo isso. Então vou falar específica e detalhadamente sobre os relacionamentos amorosos humanos, que continuam a dar-lhe tanto trabalho. Quando esses relacionamentos fracassam, na verdade, nunca fracassam, exceto no sentido estritamente humano de não proporcionarem o que você deseja. Isso ocorre porque foram formados pelo motivo errado. É claro que errado é um termo relativo, significando algo avaliado em relação ao que é certo, seja o que for. Seria mais correto, em sua linguagem, dizer que com muita frequência os relacionamentos fracassam, mudam, quando são formados por motivos que não favorecem a sua sobrevivência. A maioria das pessoas forma relacionamentos de olho no que pode tirar deles, em vez de no que pode colocar neles. O objetivo de um relacionamento é decidir que parte de si mesmo você gostaria de revelar, não que parte da outra pessoa pode possuir e dominar. Só pode haver um objetivo para os relacionamentos e para toda a vida: ser e decidir quem você realmente é. Agora estamos adentrando a parte de relacionamentos. É bem interessante. É muito romântico dizer que você não era nada até conhecer especial, aquela pessoa especial aparecer. Mas isso não é verdade. O pior é que coloca essa pessoa sob uma terrível pressão para ser todos os tipos de coisas que não é. Sem querer desapontá-lo, ela tenta ser o que não é até não poder mais. Então deixa de corresponder à imagem que você tem dela. Não pode mais representar os papéis que lhe foram atribuídos. Surge o ressentimento e a seguir vem a raiva. Finalmente, para salvar a si mesmo e o relacionamento, essa pessoa especial começa a tentar reaver o seu verdadeiro eu, agindo mais de acordo com quem realmente é. Nesse momento, você diz que ela mudou. É muito romântico afirmar que agora que essa pessoa especial entrou em sua vida, você se sente completo. Contudo, o objetivo do relacionamento não é ter alguém que possa completá-lo, mas ter alguém com que possa partilhar a sua integridade. Olha só que legal, gente. Não é para ter alguém para completar, mas para partilhar a sua integridade. Esse é o paradoxo de todos os relacionamentos humanos. Você não precisa de alguém em particular para experimentar plenamente quem você é. E, sem outra pessoa, não é nada. Olha aí, vou até repetir. Esse é o paradoxo de todos os relacionamentos humanos. Você não precisa de alguém em particular para experimentar plenamente quem você é. E, sem outra pessoa, não é nada. Então, não precisa, mas ao mesmo tempo a gente, né? Sem outra pessoa, o que somos, né? Se a gente não se relaciona com ninguém, quem somos nós, né? Isso é o mistério, a maravilha.
a frustração e a alegria da experiência humana. Exige uma compreensão profunda e uma disposição total de viver dentro desse paradoxo de um modo que faz sentido. Eu observo que muito poucas pessoas fazem isso. A maioria de vocês forma seus relacionamentos adultos cheios de energia sexual, de coração aberto e uma alma alegre, se não ansiosa. Entre os 40 e 60 anos, e para a maioria é mais cedo do que tarde. Vocês desistem de seu maior sonho, perdem a sua maior esperança e passam a ter a sua pior expectativa, ou a não esperar coisa alguma. O problema é simples e ainda assim muito mal compreendido. Seu maior sonho, sua ideia mais nobre e sua maior esperança tiveram mais a ver com a pessoa amada do que com o seu amado eu. Com o seu amado eu. O teste dos seus relacionamentos teve a ver com o quanto a outra pessoa vivia bem de acordo com as suas ideias e o quanto você vivia bem de acordo com as ideias dela. Mas o único teste verdadeiro tem a ver com o quanto você vive bem de acordo com as suas ideias. Os relacionamentos são sagrados porque fornecem a maior oportunidade da vida. De fato, a única, de poder e produzir a experiência, de criar e produzir a experiência de sua conceitualização mais elevada do eu. Os relacionamentos fracassam quando você os vê com a maior oportunidade da vida de criar e produzir a experiência de sua conceitualização mais elevada da outra pessoa. Deixe cada pessoa no relacionamento se preocupar com o seu eu, com o que está fazendo, tendo, desejando, pedindo, dando, curando, criando e experimentando. E todos os relacionamentos servirão muito bem ao seu objetivo e aos seus participantes. Deixe cada pessoa no relacionamento se preocupar não com a outra, mas apenas consigo mesmo. Esse parece ser um ensinamento estranho, porque foi-lhe dito que na forma mais sublime de relacionamento uma pessoa se preocupa apenas com a outra. Mas eu lhe digo que seu enfoque na outra pessoa, sua obsessão por ela, é o que faz o relacionamento fracassar. O que a outra pessoa está sendo, o que está fazendo, o que está tendo, o que está dizendo, querendo, exigindo, o que está pensando, esperando, planejando. O mestre compreende que não importa o que a outra pessoa está sendo, fazendo, tendo, dizendo, querendo, exigindo, pensando, esperando e planejando. Só importa o que você está sendo em relação a isso. A pessoa mais amorosa é aquela que é egocêntrica. Opa, olha só. Olha o que ele está falando aí, gente. A pessoa mais amorosa é aquela que é egocêntrica. Esse é um sinal radical. Neil colocou. Esse é um sinal radical. Não se você observar cuidadosamente. Se você não puder amar a si mesmo, não poderá amar alguém. Muitas pessoas cometem o erro de tentar amar a si mesmas através do amor por alguém. É claro que elas não percebem que estão fazendo isso. Esse não é um esforço consciente.
é o que acontece na mente, nos recônditos da mente. No que você chama de subconsciente. Elas pensam: se eu puder apenas amar outras pessoas, elas me amarão. Então, serei digno de amor e poderei amar a mim mesmo. Ocorre o oposto com muitas pessoas que se odeiam porque acham que ninguém as ama. Isso é uma doença. É quando as pessoas estão realmente doentes de amor, porque a verdade é que elas, de fato, são amadas, mas isso não importa. Não importa quantos digam que as amam, isso não basta. Em primeiro lugar, elas não acreditam em você, acham que está tentando manipulá-las com algum objetivo. Como você poderia amá-las pelo que realmente são? Não. Algo deve estar errado. Você deve estar querendo alguma coisa. O que quer? Elas tentam descobrir como alguém poderia de fato amá-las. Então, não acreditam em você e tentam fazê-lo provar o seu amor. Você tem de provar que as ama. Como prova de que as ama, elas podem pedir-lhe para começar a mudar o seu comportamento. Em segundo, se elas finalmente chegarem a um ponto em que conseguem acreditar que você as ama, começarão imediatamente a se perguntar por quanto tempo poderão conservar o seu amor. Então, para conservá-lo, começam a mudar o seu comportamento. Por isso, duas pessoas literalmente se perdem em um relacionamento. Elas o formam esperando se encontrar e, em vez disso, se perdem. Essa perda do eu em um relacionamento é a principal causa da amargura em uniões desse tipo. Essa perda do eu em um relacionamento é a principal causa da amargura em uniões desse tipo. Gente, quantas vezes já aconteceu, né? Quantas vezes? Acho que todo mundo, né? Esse é um dos grandes problemas, né, do ser humano, né, dos relacionamentos. A gente é sempre um entrave, né, de amor e de ódio, de amar e de ser amado, né, de se sentir presente, de se sentir ausente, né. É muito interessante. Duas pessoas se unem em uma parceria esperando que o todo seja mais do que a soma das partes, apenas para descobrir que é menos. Elas se sentem menos do que quando eram solteiras, menos capazes, menos excitantes, menos atraentes, menos alegres e menos satisfeitas. Isso é porque elas são menos. Deixaram de ser quase tudo que são para estar e permanecer no relacionamento. O objetivo dos relacionamentos nunca foi esse. Contudo, é assim que eles são experimentados por mais pessoas do que você poderia imaginar. Olha só. Então, às vezes, o que acontece? Às vezes, né? A gente vai deixando de ser o que a gente é para permanecer com aquela pessoa. E é onde começa a dar os problemas, né? Por isso que o egocentrismo, ele fala que é uma das formas de auto-amor. Porque você precisa ser você em sua realidade. Você precisa ser você, né? Doa a quem doer. E quando você se relacionar com uma pessoa, isso é para transbordar, é para partilhar, é para aumentar ainda mais essas características da sua personalidade, né? Que nem um exemplo, eu sou um cara
comunicativo, né? Sou um cara comunicativo, gosto de conversar, gosto de falar, gosto de falar sobre isso, sobre espiritualidade. Se eu tô com uma pessoa que eu não posso falar sobre isso, o que acontece? Eu tô deixando de ser quem eu sou para estar com essa pessoa, eu tô me anulando. Então toda forma de anulação do eu é o quê? Você está indo para o inferno, você está indo para o desamor, você está cavando a sua própria cova. E vai chegar um momento, daí bom dia Rafael, bom dia Giovana, vai chegar um momento dessa relação que ela não vai mais conseguir coexistir, ou você vai virar um zumbi, né? Teu corpo está ali, tua mente está ali, toda detonada, tu não tem expectativas, tu só está esperando que a morte chegar. Acontece isso muito. Tu não tens mais sonhos, né? Tu estás no modo automático. Tu levanta, tá, faz as tuas coisas, é assim mesmo, deixa assim, né? É aquele deixa levar, né? Deixa levar, né? Então assim, não tem mais aquela energia, né? Aquela fricção, aquele tesão, né? Pela vida, em estar se relacionando, aquelas vontades, né? Você não tá mais com aquela animação toda, né? E eu vejo que isso é um pouco é uma morte, é um pouco de morrer mesmo, estando vivo, né? Então eu vejo que você precisa ser o quê? O seu eu mais extraordinário e se alinhar com o eu extraordinário da outra pessoa, que tenha ressonância, e com essa ressonância isso aumenta ainda mais a energia, tanto um quanto do outro. Se você, para se relacionar com uma pessoa, você tem que deixar de fazer coisas que você gosta, né? Deixar de viver uma vida que você acha certa, tem que observar, né? A primeira observação é ver se aquilo que você está fazendo realmente é algo que vai levar a uma felicidade, tá? Às vezes você está usando substâncias, às vezes você está usando drogas, né? Às vezes você está tendo hábitos que para você quer fazer porque você gosta, mas ele gera malefícios tanto para você quanto para as pessoas que estão ao seu redor. Então é um momento de você olhar para isso e falar assim, poxa, eu acho que eu preciso parar com isso, mesmo gostando. Né? Vou ficar comendo muito doce, um exemplo, vou ficar tomando muita bebida alcoólica, né? Eu vou ficar fumando, ou vou ficar usando muitas drogas, né? Ou não vou ter um sono bom, né? Eu durmo muito tarde, mas eu gosto, né? Depende. Você está morando sozinho? Tá, tudo bem, pode até fazer isso. Está morando com uma outra pessoa? Como é que a outra pessoa dorme mais cedo? A outra pessoa dorme tarde, então aí já tem uma situação já tem uma situação. Aonde a gente se encontra, né? Uma pessoa vai dormir às 3 da manhã, a outra vai dormir às 10, né? Aonde que se encontra, né? Então veja como a arte do se relacionar, ela precisa sempre ser de transbordo, de melhoramento, tá? Vamos lá. Por quê? Ele pergunta. Por que as pessoas se esqueceram do objetivo dos relacionamentos, se é que algum dia souberam qual era? Quando uma pessoa deixa de ver a outra como uma alma sagrada em uma jornada sagrada, não pode ver o objetivo, o motivo por trás de todos os relacionamentos. Olha só, enquanto a gente não vê o outro como uma alma sagrada,
não pode ver o objetivo, o motivo por trás de todos os relacionamentos. A alma foi para o corpo e este ganhou vida, com o objetivo de evolução. Você está evoluindo, tornando-se alguma coisa, e está usando o seu relacionamento com tudo para decidir o que está se tornando. Foi para realizar esse trabalho que você veio ao mundo. Esta é a alegria de criar e conhecer o eu, tornar-se consciente o que deseja ser. É o que significa ter consciência de si mesmo. Você levou o seu eu para um mundo relativo, a fim de ter os meios para experimentar quem realmente é. Quem você é quem você se torna em relação a todo o restante do mundo. Seus relacionamentos pessoais são os elementos mais importantes nesse processo, portanto são sagrados. Não tem praticamente nada a ver com as outras pessoas, porém, como envolvem terceiros, eles têm tudo a ver com elas. Seus relacionamentos pessoais são os elementos mais importantes nesse processo, portanto são sagrados. Não tem praticamente nada a ver com as outras pessoas, porém, como envolvem terceiros, eles têm tudo a ver com elas. Sempre vai ter essa dicotomia, né? Essas duas verdades no mesmo fato. Não tem nada a ver e tem tudo a ver. Essa é a dicotomia divina. Esse é o círculo fechado. Assim sendo, não é um ensinamento tão radical dizer: benditos sejam os egocêntricos, porque eles conhecerão a Deus. Poderia não ser um objetivo tão ruim em sua vida conhecer a parte mais elevada do seu eu e permanecer centrado nela. Por isso, o seu primeiro relacionamento deve ser com o seu eu. Antes de tudo, deve aprender a honrar e amar a si mesmo. Você deve conhecer a sua dignidade e santidade antes de reconhecer a dignidade e a santidade das outras pessoas. Se colocar o carro diante dos bois, como a maioria das religiões lhe pede que faça, e reconhecer a santidade de outra pessoa antes da sua, um dia se ressentirá disso. Se há uma coisa que nenhum de vocês pode tolerar, é ser superado em santidade. Todavia, suas religiões os forçam a considerar outras pessoas mais santas do que você. E então fazem isso durante algum tempo, depois as crucificam. Vocês crucificaram de um modo ou outro todos os seus mestres, não apenas um, e o fizeram não porque eles eram mais santos do que vocês, mas porque imaginaram que eram. Todos os meus mestres transmitiram a mesma mensagem. Não, eu sou mais santo do que vocês, mas vocês não são tão santos quanto eu. Vou repetir. Todos os meus mestres transmitiram a mesma mensagem. Não, eu sou mais santo do que vocês, entre aspas, tirando, né? Mas vocês são tão santos quanto eu. Essa foi a mensagem que vocês não conseguiram ouvir, a verdade que não conseguiram aceitar, e é por isso que nunca conseguem amar verdadeiramente e puramente uns aos outros. Nunca amaram verdadeiramente e puramente a si mesmos. E então eu lhe digo isto. Centre-se agora e sempre em seu eu.
Veja o que está fazendo e tendo em todos os momentos, não o que está acontecendo com as outras pessoas. Não é na ação das outras pessoas, mas em sua reação. Até colocou reação, que você encontrará a sua salvação. Eu sei, mas isso de algum modo nos deixa a impressão de que não deveríamos nos preocupar com o que as outras pessoas nos fazem nos relacionamentos. Elas podem ter qualquer atitude e desde que mantenhamos o nosso equilíbrio, nos centramos em nós mesmos e consideramos o que é importante, nada poderá nos afetar, mas as outras pessoas realmente nos afetam. Às vezes, os seus atos realmente nos magoam. É quando surge a mágoa nos relacionamentos que eu não sei o que fazer. É muito fácil dizer, deixe isso para lá. Faça com que esse fato não signifique coisa alguma para você. Mas eu realmente fico magoado com as palavras e os atos das outras pessoas dos relacionamentos. Olha o que Deus fala. Chegará o dia em que não ficará. Esse será o dia em que compreenderá e tornará real o verdadeiro significado dos relacionamentos, a verdadeira razão de sua existência. É porque você se esqueceu do que os relacionamentos significam que reage assim, mas não faz mal. Isso é parte do processo de crescimento da evolução. É o trabalho da alma que você é o trabalho da alma que você é capaz de fazer em um relacionamento. Com tudo isso, envolve uma profunda compreensão, uma grande lembrança, até você se lembrar disso. E então lembre-se também de como usar o relacionamento como um meio de criação do eu. Deve trabalhar no nível em que se encontra, o nível da compreensão, boa vontade e lembrança. E, por conseguinte, há iniciativas que você pode ter quando reage com sofrimento e magia ao que a outra pessoa está dizendo ou fazendo. A primeira é admitir honestamente para si mesmo e para ela como está se sentindo. Muitos de vocês têm medo de fazer isso, porque acham que os fará parecer ruins. Em algum lugar em seu íntimo, você percebe que provavelmente é ridículo sentir-se assim. Provavelmente é uma fraqueza sua. Você está acima dessas coisas, mas não pode evitar. Ainda se sente assim. Há apenas uma coisa que você pode fazer: respeitar os seus sentimentos, porque respeitá-los significa respeitar o seu eu. E você deve amar ao próximo como ama a si mesmo. Como pode esperar compreender e respeitar os seus sentimentos do próximo se não respeita os seus? A primeira pergunta em qualquer processo interativo com outra pessoa é: quem eu sou agora? E quem desejo ser em relação a isso? Frequentemente, você só se lembra de quem é e de quem deseja ser quando experimenta alguns modos de ser. É por esse motivo que é tão importante respeitar os seus sentimentos mais verdadeiros. Se o seu primeiro sentimento é negativo, simplesmente tê-lo é com frequência tudo o que é preciso para evitá-lo. É quando você tem aversão, raiva, revolta e vontade de querer dar o troco, que pode repudiar esse primeiro sentimento por não corresponderem a quem deseja ser. O mestre é aquele que já passou por tantas experiências desse tipo
porque sabe antecipadamente quais serão as suas escolhas finais. Não precisa experimentar coisa alguma. Já viu esse filme e não gostou. E como a vida de um mestre é dedicada à constante realização do eu, como conhece, nunca teria esses sentimentos. É por esse motivo que os mestres mantêm a calma diante do que os outros poderiam chamar de calamidade. O mestre bem diz, a calamidade, porque sabe que das sementes do desastre e de todas as experiências vem o crescimento do eu. E o segundo objetivo da vida do mestre é sempre o crescimento. Porque quando uma pessoa se realiza plenamente, não lhe resta outra alternativa além de ser mais ainda ela mesma. É nesse estágio que a pessoa passa do trabalho da alma para o trabalho de Deus, porque é isso que eu sou capaz de fazer. Eu presumirei, pelos objetivos desta discussão, que você ainda está realizando o trabalho da alma, tentando tornar real quem realmente é. A vida lhe dará, eu lhe darei, muitas oportunidades de criar-se. Lembre-se de que a vida não é um processo de descoberta, mas de criação. Você pode criar repetidamente quem é. De fato, o faz todos os dias. Contudo, do modo como a situação está agora, nem sempre tem a mesma reação. Se passar pela mesma experiência externa, um dia você pode escolher ser paciente, amoroso e gentil, e no outro ficar mal-humorado e triste. O mestre é aquele que sempre tem a mesma reação, e essa reação é sempre a melhor escolha. Nisso, o mestre é totalmente previsível. O discípulo, ao contrário, é totalmente imprevisível. Pode-se dizer como alguém está se saindo no caminho para a mestria, observando o quão previsivelmente faz a melhor escolha reagindo a qualquer situação. É claro que isso leva à pergunta: qual é a melhor escolha? Eis uma pergunta que foi feita por filósofos e teólogos desde o início dos tempos. Se você deseja realmente saber a resposta, já está a caminho da mestria, porque ainda é verdade que a maioria das pessoas continua a se fazer outra pergunta: qual é a melhor escolha, mas qual é a mais vantajosa, ou como posso perder menos. A gente sempre vê, né? Não é qual a melhor escolha, né? Mas qual que posso perder menos, né? Aqui está o ego, né? Quando se vive tendo um ponto de vista de controle de dano ou vantagem máxima, o verdadeiro benefício da vida é perdido. A oportunidade e as chances são perdidas, porque uma vida assim é uma vida com medo, e essa vida conta uma mentira a seu respeito, porque você não é medo, é amor. Amor que não precisa de proteção, que não pode ser perdido. No entanto, nunca saberá disso experimentalmente se responder sempre à segunda pergunta e não à primeira, porque somente uma pessoa que pensa que há algo a ganhar ou perder faz a segunda pergunta. E somente uma pessoa que vê a vida de um modo diferente, o eu como um ser mais elevado, que entende que o teste não é ganhar ou perder, mas apenas amar ou apaixonar-se, faz a primeira. Quem faz a segunda pergunta
Quem faz a segunda pergunta diz: eu sou o meu corpo. Quem faz a primeira diz: eu sou minha alma. Sim, deixe que todos que têm ouvido ouçam, porque eu lhe digo que todos os relacionamentos humanos, no momento crítico, há apenas uma pergunta: o que o amor faria agora? Nenhuma outra pergunta é significativa ou tem importância para a sua alma. Olha só que interessante. Então, toda vida em que estiver num relacionamento, vai ter uma situação. E daí você vai colocar essa pergunta: o que o amor faria agora? Se eu estiver num nível físico, né, eu sempre vou ver o que eu ganho e o que eu perco. Se eu estiver no nível da minha alma, de consciência, né, eu vou me ter a experiência. Tá? Eu vou me ter a experiência. Porque eu sempre ganho. Né? Porque a alma não está pautada no certo e errado. A alma está pautada na experiência das situações. E o corpo não. O corpo quer sempre se dar bem, né? Ele quer a zona de conforto. Então, gente, olha só, 6h54, né? O que o amor faria? Né? Nenhuma outra pergunta é significativa ou tem importância para a sua alma. Nenhuma outra pergunta. Agora chegamos a um ponto bastante delicado de interpretação, porque esse princípio de ação patrocinada pelo amor tem sido muito mal compreendido. E é isso que tem levado aos ressentimentos e rancores da vida, que, por sua vez, fizeram tantos se desviarem do caminho. Durante séculos, vocês aprenderam que a ação patrocinada pelo amor surge da escolha de ser, fazer e ter o que é melhor para a outra pessoa. Não obstante, eu lhe digo que a melhor escolha é aquela que é melhor para você. Lhe digo que a melhor escolha é aquela que é melhor para você. Como ocorre com todas as verdades espirituais profundas, essa afirmação está sujeita a ser mal interpretada. O mistério é, em parte, esclarecido no momento em que você decide qual é o maior bem que pode fazer a si mesmo. E quando a melhor escolha é feita, o mistério desaparece, o círculo se completa e o maior bem para si mesmo torna-se o maior bem para outra pessoa. É isso. Pode ser preciso muito tempo para entender essa verdade e ainda mais colocá-la em prática, porque ela está ligada a outra ainda maior. O que você faz por si mesmo, faz pela outra pessoa. O que faz por ela, faz por si mesmo. Isso ocorre porque vocês são um só. E por quê? Não há nada além de você. Olha só, gente, bem interessante essa abordagem aqui. Então você sempre tem que estar no seu maior grau de escolha. Tá? Então vai ter momentos muito difíceis, né? Dentro do relacionamento, porque você vai ter que sempre ter uma escolha egocêntrica. E você vai precisar estar colocando a sua energia para cima, porque a partir do momento, se for pensar, você é luz, né? Se você diminuir a sua energia, você vai parar de iluminar ao seu redor e você vai parar de iluminar essa pessoa que está do seu lado. Se você agora aumentar a sua energia, virar uma propulsão de energia, fazendo as coisas que você gosta de fazer, tendo mais tesão pela vida, o que acontece? Você ilumina mais e, consequentemente, a pessoa que está do seu lado. Então, foque no que realmente você quer fazer.
né? E isso tudo vai acontecer, a pessoa vai falar assim, nossa, porque muitas vezes a pessoa ela está acostumada com aquele jeito que você era e tudo está mudando. Por isso que a única coisa que a gente tem na vida, a certeza, é a eterna mudança. É a eterna mudança. Tá? Gente, foi muito bom estar aqui com vocês, tá? Vou fazer viagem agora aqui, estou aqui em Capão da Canoa e vou retornar para Brusque e amanhã a gente continua com a nossa live, tá bom? Beijão, beijão. Quem gostou, compartilha. Estamos aí já caminhando para final do livro, já passamos da metade. Tchau, essa foi a 12ª live.